Mas algo que nós deixamos também muito claro durante este final de semana é que a nossa saúde emocional, ela tem tudo a ver com o nosso sistema familiar. Falamos que você não tem como ajudar uma pessoa sem tocar o sistema familiar dela, porque Deus ele escolheu se revelar ao indivíduo através da família, ou seja, usando as figuras familiares para se revelar ao homem. E esse é um dos principais propósitos da família na Terra, quando Deus então cria o sistema familiar, para que a partir do seu sistema familiar, o homem pudesse então exercer o seu governo e a sua liderança aqui na face da terra. Partindo do seu relacionamento com Deus, neste contexto da família, o homem então iria exercer o governo e a liderança designados por Deus então para a sua vida aqui na terra, sobre todas as demais coisas que Deus havia criado. Então, é uma grande responsabilidade, um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade governar sobre as demais coisas que Deus havia criado antes de nos criar. Então, Deus nos entrega, nos delega essa responsabilidade de exercer governo. Mas nós precisamos entender muito bem isso, que esse governo, essa liderança nossa sobre as demais coisas que Deus havia criado, se iniciaria a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Então é porque o homem governa bem a sua casa, a sua família, que ele vai governar bem a sua empresa, que ele vai governar bem a igreja, não é? É porque eu sou o melhor dentro da minha casa que eu vou ser o melhor do lado de fora dela. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que é porque eu sou o melhor pai, a mulher a melhor mãe, nós somos os melhores filhos, que nós vamos ser os melhores do lado de fora. Então, o melhor pastor, o melhor empresário, o melhor gerente, não é? O melhor trabalhador, o melhor estudante na escola, na faculdade. Como resultado, Deus já está sendo melhor na minha casa, na minha família. Esse é o princípio, de dentro para fora, não é? De dentro para fora. E nós precisamos entender alguns realmente propósitos de Deus ele ter nos deixado na terra vivendo nesse sistema, a partir desse sistema familiar. E eu quero poder, no final dessa mensagem hoje, estar revelando para você a razão principal de Deus nunca ter desistido da família ao longo da história. Deus nunca ter desistido do indivíduo ao longo da história, principalmente após a queda, após o homem ter saído do plano original de Deus e buscando agora viver a sua própria vida, do seu próprio jeito, da sua própria forma, da sua própria maneira, ou seja, se distanciando cada vez mais daquele propósito original que Deus estabeleceu, da forma que Deus criou, para que o homem apenas desse continuidade na face da terra. Mas Deus não desistiu de nós e jamais desistirá, amém? E Ele não desistiu e não vai desistir também da família, porque a família é uma instituição divina. E como nós falamos então desse processo de restauração da nossa alma, das nossas emoções, essa cura da nossa alma, essa cura interior que nós precisamos receber, primariamente diz respeito ao nosso sistema familiar, porque é o primeiro lugar que nós então começamos o nosso relacionamento aqui na terra, são com os nossos pais. E também é na família que nós começamos a desenvolver as primeiras decepções, desilusões, as primeiras feridas começam a ser abertas nas nossas vidas, não é? Nas nossas emoções, a partir do nosso contexto familiar. E nós precisamos entender esse princípio de que a família é uma instituição divina, e por ser ela esta instituição divina, Deus quer vê-la funcionando de fato. E o que significa Deus ver a família funcionando de fato? Ela cumprindo o propósito da nossa vida, na vida do indivíduo. Que o primeiro propósito da família na vida do indivíduo é revelar Deus. Porque essa se tornou, não é, a principal ou uma das principais necessidades do ser humano, voltar a ver Deus.
E Deus escolheu se revelar, então, a partir da família. Então, quando circunstâncias difíceis vêm, ou mesmo quando devido às nossas próprias falhas, nós começamos a perceber, a ver a família falir, a família indo para um caminho realmente de derrota, de destruição, nós precisamos saber que Deus, na sua graça e misericórdia, Ele sempre está disposto a nos tocar com restauração. Amém? Vejam bem, Deus sempre está disposto a nos tocar com restauração. Então nós já temos aqui o quê? O querer de Deus. O querer de Deus tocar as nossas vidas com restauração. Mas não é simplesmente porque Deus quer, e nós batemos bastante nesta tecla neste final de semana, que a coisa vai acontecer, que Deus vai restaurar. Deus precisa do nosso querer. O querer do homem interagindo com o querer de Deus, o querer de Deus interagindo com o querer do homem. Essa é a matéria-prima do milagre. Quando nós comunicamos o nosso querer, quando nós comunicamos que queremos a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos tocando realmente naquilo que é necessário ser tocado. Nós temos alguns textos que eu quero poder caminhar com você nesta noite. O primeiro deles é o Salmo 68, que diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Algumas outras versões vai falar em terra árida, ou seja, uma terra que não frutifica, uma terra de morte, não de vida. Aquele que endurece o seu coração para esse processo divino de restaurar os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que com esse aí a vara engrossa. Deus trata de uma forma mais dura, mas todo aquele que entende que Ele é realmente o Deus da família, que Ele é o pai do órfão, que Ele é o juiz da viúva, e decide então se entregar a um processo de cura e de restauração, ele está disposto a fazer. Ele está disposto a agir, a atuar, a derramar sobre as nossas vidas o sobrenatural dele. E quando nós olhamos então este texto aqui, nós vemos aqui a revelação do firme propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família. Preservar a família para o cumprimento do propósito pelo qual Ele criou o sistema familiar na face da terra. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está sempre disposto a compensar realmente as perdas e as injustiças sofridas na família. Porque Ele é o Deus da família. A família é uma instituição dEle. A família, ela foi projetada por Deus para ser para o indivíduo o ambiente apropriado, ou seja, o ventre emocional destinado a gerar filhos, a criar filhos, não é? Emocionalmente sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. E aí nós precisamos entender este crescimento espiritual consistente na revelação de quem Deus é para o indivíduo, para o ser humano. Então Deus, Ele não apenas quer revelar quem nós somos nele, mas quem Ele é para nós, o que Ele significa para cada um de nós, a partir do nosso contexto da família. É exatamente a revelação que nós temos neste texto. E nós temos agora um olhar clínico que nos comprova que toda pessoa que nasce ou cresce fora dessa proteção, desse ambiente de amor, não é, familiar, torna-se uma pessoa essencialmente insegura, porque na família que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos então estar recebendo essa segurança, a direção para a nossa vida aqui na terra, nos sentindo aceitos. E agora o que é que nós vemos do lado de fora na sociedade, o que é que nós vemos do lado de fora da família?
Exatamente essa insegurança que foi contraída pela insuficiência da família na vida do homem, se manifestando agora nas mais variadas formas de autorrejeição e de rebelião. Pessoas que têm saído de dentro das suas casas, do contexto familiar, com situações não resolvidas, com amargura no coração, com desejo de vingança, e que estão lá do lado de fora, descontando em outros que não tem nada a ver com a sua história de vida. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Cacau algumas vezes, e uma das nossas conversas, nós falamos a respeito disso, e eu trouxe para ele o exemplo de um atendimento, de um aconselhamento que eu fiz lá no Brasil com um rapaz que havia passado muitos anos na penitenciária, mas agora esse rapaz fora da penitenciária, convertido, e a sua igreja investindo na vida dele, mandou ele para uma das nossas bases de Jocum no Brasil, e eu estava lá ministrando e pediram para que eu então conversasse com aquele rapaz. E eu fui então conversar com ele, e aquele rapaz, ele havia se tornado um assassino, ele havia assassinado 7 pessoas, por isso passou muito tempo preso. E eu fui buscar então compreender agora o que teria levado esse rapaz a tirar 7 vidas da face da terra. E ele me conta então a história da família dele, que ele era uma criança que tinha um irmão mais velho, vivia numa casa com o pai e a mãe. Esse pai era um alcoólatra, era um traficante, e esse pai, quando chegava em casa, espancava todo mundo. Quando chegava a vez dele de ser espancado, o irmão mais velho se colocava na frente e era espancado novamente para proteger o irmão mais novo. Então, naquela casa, naquele sistema, o herói para aquele menino era o irmão mais velho, não o pai. Só que um dia, ele está no quarto com o irmão e eles escutam o barulho de uma confusão na sala da casa. O irmão mais velho corre na frente e encontra o pai brigando com outro traficante na sala da casa, e aquele traficante armado, tentando tirar a vida do pai. Esse irmão vai defender o pai, e o traficante acaba assassinando esse rapaz. E quando esse menino agora, com 12 anos de idade, vem saindo do quarto para chegar na sala, ele encontra o corpo do irmão ali no chão. E não estava mais o pai ali, não estava mais a outra pessoa, e agora ele, desesperado, sem saber o que fazer, vai diante do corpo do irmão e ali ele faz um juramento, que quando ele retornasse para casa, ele iria voltar para matar o seu pai e o assassino do seu irmão. E ele ali foge da casa dos seus pais, e ele diz assim: pastor, todas as pessoas que eu assassinei, as 7 pessoas que eu matei, e as dezenas que eu deixei de alguma forma aleijada, eu estava treinando para que quando eu encontrasse o meu pai e o assassino do meu irmão, eu não pensasse 2 vezes em tirar a vida deles também. E aí isso precisa nos trazer uma reflexão, porque a situação desse rapaz é exatamente a consequência dessa insegurança contraída pela insuficiência da família na vida dele. Não buscando justificar os atos, as escolhas que ele fez, mas buscando explicação. Porque nesse exato momento que nós estamos aqui sentados, talvez não aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, com certeza, quantos estão do lado de fora das igrejas hoje? Quantos estão do lado de fora das suas casas hoje, nesse exato momento, treinando? Tirando a vida de outras pessoas, espancando outras pessoas ou sendo espancados, correndo o risco de terem suas vidas também ceifadas por causa da insuficiência da família nas suas vidas. Então, os níveis mais intensos de batalha espiritual, realmente eles acontecem, eles têm uma conotação infiltrativa. A psicologia e a Bíblia já concordam em afirmar que o maior campo de batalha do ser humano é a sua própria mente. Porque é exatamente onde Satanás começou a atacar o indivíduo,
O pecado na vida do homem, ele entrou através da mente, do sistema de crença, que começou agora a ser alterado, quando as verdades de Deus começaram a ser colocadas em dúvida na mente do ser humano, e agora gerou essa confusão, essa alteração no sistema de crença, e nós iniciamos na sexta-feira à noite, falando da importância que a Bíblia dá na renovação da nossa mente, do nosso entendimento, na nossa saúde emocional, e como igreja nós precisamos entender a importância que a Bíblia dá para isso, porque foi exatamente aonde Satanás começou a atacar o ser humano, e é exatamente aonde ele permanece atacando o ser humano, através da tentação, não do pecado em si. A tentação é responsabilidade do diabo, o pecado é responsabilidade do homem. Porque Jesus falou que nós podemos ser tentados e não pecar. Ele foi tentado e não pecou. E ele estava como homem na face da terra. Então a fatura da tentação nós podemos sim jogar para a costa do diabo, mas a fatura do pecado é nossa. Por isso Deus falou, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Não é a alma que for tentada, não é a pessoa que for tentada, mas aquela que praticar o pecado, aquela que escolher deixar a tentação passar do nível da mente e alcançar o seu sistema de crença, alcançar o seu coração, induzindo nas suas escolhas, nas suas decisões. É isso que a Bíblia está nos fazendo compreender, nos fazendo então entender. Então o ponto de ataque de Satanás invariavelmente parte desse princípio de ferir as nossas emoções. Por que ferir as nossas emoções? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque após a queda, o homem que foi criado um ser 100% espiritual, tal como Deus é, santo, tal como Deus é. Nós explicamos sobre isso, que a nossa identidade divina, nossa identidade espiritual, não diz respeito à nossa aparência física. A nossa aparência física diz respeito à nossa identidade genética, biológica. A nossa identidade espiritual, santos tal como Deus é, está dizendo respeito à moralidade de Deus, porque o atributo moral de Deus é a santidade, e nós fomos criados santos, tal como Ele é santo. Amém? Só que a partir da queda, este ser 100% espiritual e santo criado, tal como Deus era, passou a se tornar agora um ser cada vez mais almático, ou seja, movido, direcionado pelas suas próprias emoções e sentimentos, se distanciando das verdades de Deus. Por isso Satanás continua atacando as emoções do ser humano. E ele vai então conseguindo ainda, não é, alcançar o seu intento. Então este texto realmente ele está nos trazendo essa revelação, que enquanto Satanás é o pai da orfandade, Deus é o pai do órfão, do homem, do indivíduo, do ser humano, porque foi ele. Deus não criou a orfandade, Deus criou o homem. O homem se tornou órfão após a queda. Ele passou a se sentir órfão, porque ele perdeu o seu referencial de identidade após o pecado. E passou agora a desenvolver um sentimento de orfandade. Não que essa seja a verdade de Deus, ou que fosse a verdade de Deus para o indivíduo, para o ser humano. Então, mas Deus se apresenta como o nosso Pai. O Pai de todo aquele que está se sentindo só, abandonado, rejeitado. Ele é o único que nunca nos abandonou, que nunca nos rejeitou. Então ele programou realmente a família para ser esse lugar funcional para nós. Deus programou para que a família pudesse nos suprir no que diz respeito à nossa alma, corpo e espírito. Toda necessidade do ser humano, na sua tricotomia, seria suprida a partir da família.
Então, a nossa necessidade física, a partir da nossa casa, nossa necessidade emocional, a partir da nossa casa, nossa necessidade espiritual, a partir da nossa casa. Isso seria, então, revelado a nós, nos trazido de forma muito natural, nos nossos relacionamentos familiares. Mas agora vejam só o prejuízo. Tudo aquilo que nós deixamos de receber, de alimento, no que diz respeito à nossa alma, ao nosso corpo e nosso espírito, e que nós vamos agora, de alguma forma, ter que saciar essa fome do lado de fora, o preço a pagar será alto. Para alguns, vendendo a própria vida, o próprio corpo. Para alguns, fazendo pactos com o próprio diabo. Negociando valores, negociando os princípios. Mas não foi Deus que criou isso para o homem. O homem, e aqui que a gente fala que muitas das vezes, nós estamos sendo o nosso próprio diabo. Porque nós estamos fazendo escolhas erradas e o diabo só está agindo e atuando através dessas escolhas erradas. Porque a Bíblia diz que todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra estão nas mãos de Deus. Então não sobrou nada para o inimigo. Mas nós vimos ontem que há um poder de Deus que opera nas nossas vidas. Que há uma porção de poder que Deus reparte conosco, para que nós possamos então trabalhar aqui na terra, na contramão realmente daquilo que o inimigo possa nos oferecer. Então não é com o diabo que Deus reparte poder. É com a igreja. É com o ser humano, é com aquele que nasceu de novo. Essa parte do poder de Deus está à minha e à sua disposição para combater realmente toda a atitude do diabo contra as nossas vidas. Mas ele se infiltra, não é, nas nossas escolhas, nas nossas decisões erradas. Mas nós não podemos perder este foco, que Deus ele está realmente sempre disposto a nos tocar com cura e com restauração. As profecias, desde o princípio, já apontavam exatamente lá no Antigo Testamento, nessa direção. Tem um outro texto de Malaquias, no capítulo 4, a partir do verso 5, não é, em diante, e este texto nós vamos perceber que ele encerra o Antigo Testamento, mas que nos traz revelações muito profundas que nós precisamos entender. E que já apontavam para esse princípio da restauração. E o texto diz assim, falando a respeito do ministério de Elias: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí nós precisamos entender algumas coisas aqui a respeito deste texto. Primeiro, que a maldição de uma terra, as maldições de uma terra, elas estão diretamente ligadas com a desestruturação do princípio da família. À medida em que a família ela vai realmente sendo atacada, a família vai sendo destruída, a sociedade vai junto, o resto vai tudo junto. Porque a família é a base de tudo aqui na terra. Quando nós olhamos a escala de prioridades de Deus, nós precisamos entender que a família, ela só está abaixo de Deus. E depois vem as demais coisas, nossas próximas escolhas. Então, primariamente, nós precisamos trabalhar realmente nesse contexto da restauração da família. Então, esse é o coração do campo de batalha, onde a raça humana tem sido vítima deste complô satânico contra a família. E aonde é que eles têm agido? Em pecados, em conflitos, em desajustes familiares, que sempre vão ter a tendência de se perpetuarem, condicionando sucessivas gerações. E o diabo tem atuado então nessa brecha. Então, o que é que esse texto de Malaquias 4, a partir do verso 5, verso 6, está nos revelando? Que a maldição da terra está intimamente ligada com a desestrutura do princípio da família. Então, à medida em que a família é destruída, a sociedade vai junto. E quando a Bíblia está falando a respeito da terra,
relacionada a este contexto da família, ela está falando exatamente da terra dos nossos relacionamentos. Não está falando da terra, o pó em si, ou do sistema, mas principalmente dos relacionamentos familiares. À medida em que os relacionamentos familiares são tocados, são destruídos, a sociedade vai junto, a igreja vai junto, a escola vai junto. Então é o primeiro lugar que nós precisamos entender que Deus quer tocar com restauração na vida do homem, a partir da sua casa, da sua família. Então, ministério, trabalho, amizades, finanças e até mesmo saúde são bolas de borracha que batem no chão e que nós podemos recuperar. Mas se nós perdermos a família, vai gerar traumas realmente irreparáveis muitas das vezes. E nós precisamos atentar para isso. E agora esse texto de Malaquias 4, como eu falei, ele encerra o Antigo Testamento e se abre agora aqui um espaço cronológico chamado na teologia do silêncio profético, aonde nada mais é falado. As últimas palavras que ficaram ecoando foram exatamente essa. Se não converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu, o Senhor, vejam bem, não é o diabo que fere a terra dos relacionamentos com maldição, é o próprio Deus em virtude da dureza do coração do homem. Eu, o Senhor, ferirei a terra com maldição. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, existe esse espaço cronológico de 400 anos, que começou com o término do ministério de Malaquias e finalizou com o início do ministério de João Batista. Vá lá para Lucas capítulo 1 agora, eu quero poder explicar algo para você a respeito deste texto de Lucas capítulo 1. Porque agora nós vemos uma continuação profética. Depois de todo esse silêncio profético, a voz de Deus, ela retorna a Israel. E qual havia sido a última mensagem antes desse silêncio profético de 400 anos? Malaquias profetizando, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí quando nós olhamos Lucas capítulo 1, a partir do verso 17, nós vemos agora que a primeira mensagem, depois que esse silêncio profético foi quebrado, é exatamente a mesma. Nós vemos aqui uma continuidade profética. Malaquias e João Batista, apesar de terem vivido separados por uma longa distância cronológica, eles exercem uma exata continuidade profética. E é exatamente essa mensagem que liga o Antigo ao Novo Testamento. É exatamente essa mensagem que unem judeus e gentios e que conserta o mundo. Que mensagem é esta? Restauração e reconciliação familiar. Restauração e reconciliação familiar. Lá, Lucas capítulo 1, versos 16 e 17, fala do propósito do nascimento de João Batista na terra. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Aleluia. Então a principal raiz realmente de rebelião que prende as pessoas em cadeias pecaminosas vem exatamente desses conflitos não resolvidos entre pais e filhos. Começa exatamente aqui. A reconciliação familiar é que destrona a rebelião, é que invoca a prudência e que adestra a igreja. A reconciliação familiar, queridos. Nós precisamos atentar para isso. Que Deus sempre está disposto a nos tocar. Ao longo da história, a Bíblia nos traz muitos relatos de
famílias que foram restauradas. Nós temos a história de Jacó e Esaú, lá em Gênesis capítulo 27, que passaram 20 anos feridos, machucados, sem se falar, mas Deus restaurou esses relacionamentos. Nós temos a história da Bíblia de José e seus irmãos, lá em Gênesis 37, a partir dos versos 2 ao verso 5, depois lá no 45, versos 3 e 4, que no final acontece também a restauração. Mas eu quero compartilhar com você, para nós caminharmos para o encerramento, uma única história dessas. Eu quero me aprofundar delas. Lá em Lucas capítulo 15, que fala exatamente da história de uma família que foi restaurada por Deus. É a família do filho pródigo. Lucas capítulo 15, depois você pode dar uma meditada, uma lida neste capítulo do Evangelho de Lucas, porque aqui nós temos algumas parábolas bem interessantes. 3 parábolas que nós podemos aqui estar contextualizando com a nossa vida familiar. Na primeira parábola, que é uma parábola muito usada no campo do evangelismo, onde fala do pastor que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma dessas ovelhas, e deixando as 99 seguras no aprisco, saiu em busca daquela que se havia perdido. Como que eu posso aplicar isso no meu contexto familiar? Para mim isso significa que na família é exatamente assim, Deus não quer que ninguém fique para trás. Jesus quer retornar à face da terra para buscar a igreja e levar todos que estão na nossa casa, na nossa família. Ele não quer deixar ninguém para trás. E nós precisamos nos importar com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, com aqueles que ainda não se converteram, e pregar o Evangelho para eles e entrar numa brecha de intercessão agora. Não descansarmos, não nos conformarmos enquanto eles não realmente nascerem de novo como nós já nascemos. Porque o que Deus tem para nós de relacionamento familiar não é apenas para essa terra, mas é para essa terra, mas para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Na segunda parábola deste capítulo 15, Jesus vai falar sobre a mulher que tinha 10 dracmas, que eram valores, representavam valores. E eu quero poder chamar a atenção dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para nós atentarmos para esses valores da família sobre a nossa vida, o quanto é importante nós sabermos a respeito dos valores que a família nos transmite, os valores que nós recebemos a partir do relacionamento com os nossos pais. E nós precisamos agora ser levados ao Espírito Santo a uma reflexão. Qual o valor que foi importante lá para a minha família de origem e que não está sendo vivido mais hoje na família que eu formei? Se foi tão importante na minha criação, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, e não está sendo importante, não é importante para o crescimento, desenvolvimento dos meus filhos, dos meus netos. Os valores, eles são atemporais. Eles rompem fronteiras. Os princípios são atemporais. Eles rompem fronteiras. Eles estão muito além da cultura. Você vive valores e princípios em qualquer lugar que você chegar. E eles são os mesmos, deixados por Deus na sua palavra. E alguns valores que nós podemos enxergar, porque Jesus fala que essa mulher, ela não descansou, enquanto ela não encontrou aquele valor que ela havia perdido. E Jesus ainda revela aonde ela havia perdido aquele valor, que ela havia perdido o valor dentro da sua própria casa. Jesus disse que ela entrou na casa, acendeu as luzes, olha só, aquela casa estava em escuridão, não havia luz, não havia transparência, e muitos dos nossos lares estão assim, em escuridão, precisando realmente a luz de Deus raiar novamente, para que nós possamos enxergar aonde o inimigo está atuando, e onde ele está agindo, porque ele age nas trevas, ele age na escuridão, mas o Espírito Santo de Deus age aonde tem luz. Amém? E nós somos responsáveis de acender a luz do Espírito Santo na nossa casa,
tirar os nossos relacionamentos das trevas, da escuridão e deixar raiar a luz de Deus. Aleluia. Jesus disse que essa mulher entrou, acendeu as luzes, revirou os móveis, varreu, limpou a casa inteira e só descansou quando ela encontrou aquela dracma, aquele valor que se havia perdido na sua casa. E ele disse que houve festa naquela casa. Em todas as parábolas você vai perceber que houve festa para comemorar, para celebrar a restauração. Ela chamou as suas vizinhas, as suas amigas e celebrou. Eu não sou tão antigo assim, só tenho 56 anos de idade. Quantos tem nessa faixa aí de 50, entre 50 e 60 para frente, não é? Não precisa revelar a sua idade não, deixa só eu me expor, principalmente as irmãs, né? Mas eu sou de uma época que meus pais me ensinaram valores que hoje são considerados caretas para essa geração. Meus pais me ensinaram a importância da bênção dele na vida dos filhos. E nós não saíamos ou entrávamos na presença deles sem que eles nos abençoassem. Se nós chegássemos diante dele, a primeira coisa era a bênção, pai. Quantos lembram disso? Olha aí, só nós os mais antigos, os mais novos não lembram. Bênção, pai, bênção, mão, ao sair para a escola, bênção, Deus te abençoe, meu filho, você tem um dia abençoado na escola. Que Deus te leve em paz, em segurança, e te traga em paz e em segurança. Nós não dormíamos sem antes que os nossos pais nos abençoassem. Deus te deu uma noite de paz, uma noite de bênção. E pensa que nós dormimos. Mas é um valor que hoje nós não observamos muito mais sendo ensinado. Em algumas famílias, muitos dos filhos, quando dizem alguma coisa, tchau velho, tchau velha, fui. Porque é mais moderno. E não foram ensinados do valor da bênção do pai e de uma mãe na sua vida. Por isso muitos têm desonrado o pai e a mãe. Porque estão tendo seus pais como se fosse uma figura qualquer, ou mais uma figura de autoridade, quando reconhecem esse pai e essa mãe como uma figura de autoridade. Nossos pais nos ensinaram que era um valor muito importante para nossa casa, para nossa família, pelo menos uma das refeições nós estarmos ao redor da mesa com eles. E todo mundo se esforçava para que naquele horário, se era horário do almoço, estarmos juntos na mesa. Quando saía do horário, quem estava trabalhando, saía do trabalho, vinha correndo para casa para sentar ao redor da mesa. Quem estava saindo da escola, vinha correndo para casa para sentar ao redor da mesa. Para dar tempo de comer com aquele que iria sair, ter que sair logo depois do almoço, para nós estarmos sentados. E olha que era uma família grande. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha o Instagram, não tinha o Twitter, não tinha a televisão, não tinha muita coisa para que a gente se entretesse. Eu acredito que o entretenimento lá naquela época era fazer neném. Meus pais tiveram 14 filhos. Era o entretenimento deles, né? Fazer criança. Tiveram 14, mas eles ensinaram todos os 14 esses valores. Quanto tempo faz que você não senta ao redor da mesa com a sua família para fazer uma refeição junto? Pense nisso, porque é um momento de relacionamento, é um momento de comunhão, é um momento de olhar olho no olho. O quanto é importante você preparar uma mesa para receber a sua família nessa mesa. E Jesus está nos ensinando que esses valores precisam serem resgatados. Eu quero deixar para você pensar a respeito de outros valores que você viveu que hoje não estão mais sendo vividos, experiencializados por essa geração, e que precisam ser resgatados. E aonde esses valores foram perdidos? Dentro das nossas próprias casas. É lá que eles precisam ser resgatados. E na última parábola nós temos aqui a história do filho pródigo.
não vou ler para nós ganharmos tempo. Eu quero deixar para você ler esta parábola do filho pródigo, aqui no capítulo 15, para que você possa entender isso que nós vamos falar, a partir do verso 11, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu vou resumir para você a história. Jesus conta a história de um rapaz, de um menino, de um filho, que pensando em deixar a casa do seu pai, abandonar a família, pediu do pai a sua parte da herança. E Jesus diz que o pai então liberou a parte da herança que cabia a esse filho, e esse filho então foi embora da casa desse pai e foi viver dissolutamente, foi viver da sua forma, da sua maneira. E que ele agora entrou em um lugar, em uma terra, que ele gastou absolutamente tudo. E que esse lugar se tornou para ele um lugar estéril, um lugar de fome, de escassez. E que ele desejou comer a comida que os porcos comiam e ninguém dava nada para ele comer. E Jesus diz que nesse momento em que ele estava sofrendo as consequências da sua desonra aos pais, ele caiu em si. Ele caiu em si e vem agora sobre ele o arrependimento. Ele começa a pensar de forma inteligente: que besteira que eu fiz. Na casa do meu pai, eu tinha cama, eu tinha comida, eu tinha o que beber, o que comer, o que calçar, o que vestir, aonde dormir, um banheiro para tomar banho. E eu vou ter com o meu pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Mas agora pelo menos me recebe, eu não sou mais digno de ser chamado ou recebido como teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus empregados, dos teus escravos, dos teus servos. Porque eu sei que eles estão sendo muito mais bem cuidados do que eu. E Jesus diz que esse filho chegando, se aproximando da casa do seu pai, ainda quando ele estava longe, o pai o avistou. Correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. E no momento em que esse filho agora vai tentar justificar o seu pecado, justificar a sua decisão errada, a sua escolha precipitada, o pai diz assim: olha, dá ordem aos servos e diz: coloca sandálias novas nos pés desse meu filho, coloca um anel no dedo dele, coloca roupas novas, limpas, tira esses trapos velhos, fedendo, rasgado que ele está vestindo, e coloca vestes novas, e pode matar aquele novilho que eu mandei engordar, para que quando este meu filho retornasse, nós pudéssemos festejar o seu regresso. Aleluia. E Jesus disse que houve festa naquela casa. Eles celebraram. Mas Jesus conta do irmão que havia ficado em casa, que quando chega, se aproxima da casa e ouve a música e as danças e pergunta a um dos servos o que estava acontecendo, e ele então é informado de que o irmão havia voltado para casa. E agora Jesus disse que aquele menino agora endureceu o coração dele, para converter o coração do seu irmão que havia voltado arrependido e não quer entrar. E o pai sabe dessa notícia, vai lá fora ter com esse filho, e é questionado agora. Há tanto tempo eu trabalho como um escravo a teu favor, do teu lado, e nunca me deste um cabrito para eu matar e comer com os meus amigos, festejar com meus amigos, e agora volta para casa esse teu filho, que gastou os teus bens com as prostitutas, e o Senhor manda fazer festa para ele? E esse pai agora, combatendo a dureza do coração desse filho, diz assim: filho, é o teu irmão, que estava perdido e foi achado, estava morto e voltou à vida. Nós tínhamos sim que celebrar o regresso dele. E você sabe o que Jesus está nos revelando nessa parábola?
E eu quero deixar para você aqui alguns sintomas que Jesus nos revela nessa parábola do filho pródigo, que pode estar acontecendo nas nossas casas hoje. E que nossa atenção precisa ser voltada para isso. Jesus está dizendo assim, olha, quando o desejo de abandonar o lar é maior do que o de permanecer em casa, é um sintoma que esses relacionamentos precisam ser restaurados. Jesus está dizendo assim, olha, quando nós começamos a desejar a morte um do outro na família, é um sintoma que esses relacionamentos precisam ser restaurados. Jesus está dizendo assim, olha, quando nós não nos sentimos mais servos um do outro, e sim escravos, empregados em casa, quando nós não nos sentimos mais filhos, parte da família, não consideramos mais o outro como parte da família, são sintomas que essa família precisa ser restaurada nos seus relacionamentos. Jesus está dizendo quando nós não nos alegramos mais com o sucesso do outro, na família, quando o sucesso do outro começa a gerar tristeza, inveja no nosso coração, Jesus está dizendo é um sintoma que precisamos ser tocados por Deus, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Eu não sei se você tem sentido algo assim na sua casa, nos seus relacionamentos. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar com família, lá no ano de 99, trabalhar com casais, com famílias, que nós íamos conversar com os filhos, nós víamos filhos falando assim, eu não vejo a hora de completar 18 anos para ir embora da casa dos meus pais. Hoje, os filhos não estão aguentando mais completar 18 anos, ou aqui na América 16 anos, ou 21 anos. Como o exemplo que eu dei daquele menino com 12 anos de idade. Porque quando Deus ele cria a família para nossas vidas aqui na terra, Ele cria a família para representar para mim e para você um pedacinho do céu na terra. Porque o primeiro milagre que Deus quer realizar na nossa vida é no nosso contexto da família. Ele está sempre disposto a tocar nossa família, os nossos relacionamentos familiares, com restauração. E este texto que nós lemos de Lucas capítulo 1, os versos 16 e 17, que diz respeito ao ministério de João Batista, ao propósito pelo qual João Batista estava vindo na terra. Qual era o propósito? Você sabe. Preparar o caminho para quem? Para o Messias, para Cristo, para a vinda do Messias. E qual era a mensagem usada, então, como preparação para esse caminho, para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus na terra? A mensagem era reconciliação, arrependimento. Exatamente interagindo com o quê? Com o mesmo processo que já estaria acontecendo na família. Então vejam bem, que lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, a Bíblia está dizendo que a maldição da terra está intimamente ligada à desestrutura do princípio da família. E em Lucas capítulo 1, versos 16 e 17, agora a Bíblia está dizendo que a volta do Senhor Jesus está intimamente ligada à restauração da família. Você sabe por que isso? Porque a igreja que o Senhor Jesus está voltando para buscar, queridos, ela está na minha e na sua casa. A igreja, fala para a pessoa que está do seu lado aí. A igreja que o Senhor Jesus está voltando para buscar, está na minha e na sua casa.
E a pergunta para mim e para você, a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para mim e para você nesse exato momento: se Jesus voltar agora, como está a nossa casa? Se Jesus voltar agora, Ele vai nos encontrar reconciliados uns com os outros? Ou Ele vai encontrar pessoas feridas, amarguradas, que escolheram não perdoar, que estão se jogando no inferno e tentando levar o outro junto? Deixa eu dizer para você, o mesmo Deus que ao longo da história vem insistindo em tocar os relacionamentos familiares com restauração, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Mas Ele só vai restaurar se você quiser, se você decidir, se você se colocar na brecha, se você se apresentar como esse agente de cura e transformação, se você se apresentar diante dEle, crendo no poder sobrenatural dEle, que é possível sim, que Ele é capaz de restaurar aquilo que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, porque Ele é o Deus da família. Ele é o Deus da família.